Saudações a todos, vamos retomar nosso curso de Física Fundamental 1, destinado a estudar mecânica clássica no âmbito e no contexto do formalismo de Galileu e de Newton, bem como no contexto da teoria de relatividade de Galileu. Muito bem. Durante a aula imediatamente anterior a essa, nós estávamos fazendo a análise que aqui está expressa neste quadro. Nós estávamos analisando a energia potencial enquanto uma função que depende das coordenadas do espaço euclidiano de 3 dimensões, x, y e z, no caso do sistema de coordenadas cartesianas, e também a energia potencial, de forma mais geral, poderá eventualmente depender explicitamente do parâmetro de evolução temporal T, parâmetro esse que está associado à dependência funcional das variáveis do espaço tridimensional, pois no âmbito da teoria da relatividade de Galileu, x, y e z são coordenadas do espaço euclidiano de 3 dimensões e T não está associado a uma dimensão. T está associado a um corpo matemático, ao corpo matemático dos reais, ou mesmo ao espaço vetorial dos reais, e esse espaço vetorial funciona então como parâmetro de evolução temporal, então um parâmetro a exemplo, similarmente como é estudado no âmbito da geometria analítica, quando nós podemos apresentar as equações paramétricas de uma reta. Então aqui nós temos uma espécie de equações paramétricas, por assim dizer, das coordenadas espaciais x, y e z em 3 dimensões, sempre dependendo desse parâmetro de evolução temporal, o qual é exatamente o mesmo, ele é invariante sob troca de referenciais inerciais ou mesmo sob troca de referenciais do tipo não inerciais. Muito bem, então o parâmetro de evolução temporal é exatamente, por assim dizer, um parâmetro matemático e não uma dimensão, não compõe um espaço de 4 dimensões, configura-se apenas como parâmetro das coordenadas x, y e z, essas sim que estão associadas ao espaço euclidiano de 3 dimensões. E repetindo, no caso da teoria de relatividade de Galileu, os relógios sincronizados no referencial número 1 medem exatamente o mesmo tempo e o mesmo intervalo de tempo quando comparados a relógios sincronizados em um referencial 2. Consideremos os dois casos possíveis: referencial 1 e 2, referenciais do tipo inerciais, um em relação ao outro, ou referenciais 1 e 2, referenciais do tipo não inerciais, um em relação ao outro. Qualquer que seja a configuração, referenciais inerciais ou referenciais não inerciais, a medida de tempo será rigorosamente a mesma quando comparamos um conjunto de relógios sincronizados no referencial 1 e relógios sincronizados no referencial 2, ou seja, o parâmetro de evolução temporal é considerado como absoluto no âmbito da teoria de relatividade de Galileu. Muito bem. Então, agora, vamos reescrever a expressão da derivada da energia potencial em relação ao tempo. Vamos reescrever aqui, utilizando este resultado. Então, vamos fazer uso deste resultado, desse produto escalar entre o gradiente da energia potencial e o dl vetor dt, onde dl é o infinitésimo de deslocamento em 3 dimensões, considerando o sistema de coordenadas cartesiano. Também vale informar que este curso está disponível em uma playlist no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém, sediado na plataforma do YouTube. Estes cursos e mini-cursos, entre outras ações, estão sendo gradativamente transferidas e exibidas na plataforma do YouTube, no canal intitulado, mais uma vez aqui, Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém, e estes conteúdos estão relacionados às atividades de ensino, de extensão e de pesquisa desenvolvidas por todos nós, servidores, em cooperação com os nossos discentes, com os nossos estudantes, aqui, todos nós que compomos a comunidade do IFPA Campus de Santarém, Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Muito bem. Então,
aqui nós temos a derivada da energia, a derivada total da energia potencial em relação ao tempo, derivada total. E aqui não confundir com a derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo. No caso da derivada parcial, esse operador de derivada parcial em relação ao parâmetro de evolução temporal t significa que x, y e z são constantes e nós estamos analisando a variação infinitesimal no domínio da função energia potencial restrito estritamente à variável de evolução temporal t. Muito bem. Então, fazendo uso dos resultados obtidos durante a aula imediatamente anterior a essa, nós podemos reescrever como gradiente da energia potencial produto escalar. Essa é uma operação de produto escalar, não de multiplicação usual, tal como conhecemos no espaço dos reais, dl dt. dl dt mais a derivada parcial da energia potencial em relação à variável de evolução temporal t. Muito bem, esse resultado deve ser preservado. E agora nós vamos analisar aqui, vamos considerar o infinitésimo do trabalho realizado por uma força sobre uma estrutura dotada de massa m. Isso é a força produto escalar com infinitésimo de deslocamento em 3 dimensões. Esta operação é denominada operação de produto escalar. E estas operações de cálculo vetorial estão estudadas, são ministradas aqui, eu diria, por assim dizer, concomitantemente com este curso. Nós estamos disponibilizando uma playlist dedicada a estudar cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões no nosso canal. Então, aqui nós podemos considerar um infinitésimo de trabalho em relação ao infinitésimo de tempo e fazer força produto escalar dl dt, considerando aqui que a força, nesse caso, não depende do tempo, não é constante no tempo. Constante no tempo. Então, nós temos esta expressão, né? E agora vamos analisar em mais detalhes nós sabemos que infinitésimo de trabalho em relação ao tempo é igual a força produto escalar com dl vetor dt, considerando que a força é uma constante no tempo. E consultando minhas notas de aula, nós sabemos, nós apresentamos esses resultados em aulas anteriores, esse especificamente, de massa, a força definida como massa derivada da velocidade em relação ao tempo, a variável de evolução temporal, para uma situação em que a derivada da massa em relação ao tempo é igual a zero e, portanto, a massa é uma constante numérica no tempo. Então, aqui nós podemos considerar, vamos escrever. Então, nós temos infinitésimo do trabalho em relação ao tempo igual a força. Então, nós vamos escrever massa derivada de velocidade em relação ao tempo, produto escalar com dl dt. E nós também sabemos, com base nas aulas anteriores, que infinitésimo de deslocamento em relação ao tempo é igual a velocidade. Então, esse dw dt, ou seja, esse infinitésimo de trabalho em relação ao tempo, é massa derivada da velocidade em relação ao tempo, produto escalar com a vetor velocidade. E sabendo que a massa é constante, nós podemos também fazer outra consideração. Nós podemos calcular a derivada em relação ao tempo
do produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor velocidade. Então, isso é o derivado da velocidade em relação ao tempo, produto escalar com a velocidade, mais velocidade e produto escalar na derivada da velocidade em relação ao tempo, fazendo uso da propriedade de derivada do produto de duas funções. Quando nós consideramos o cálculo diferencial integral, nós aprendemos que a derivada da função f1 multiplicado com a função f2 em relação a x é a derivada de f1 em relação a x multiplicado pela função f2 mais a função f1 multiplicado pela derivada de f2 em relação a x. Nós também sabemos que o produto escalar entre a e b é igual ao produto escalar entre b e a, ou seja, o produto escalar invariante sob troca da ordem de colocação dos vetores. Então, existe uma operação aqui, uma propriedade de comutatividade entre os vetores com respeito à operação denominada produto escalar. Evidentemente, a derivada, e por consequência, a derivada da velocidade produto escalar com a velocidade é igual à velocidade produto escalar com a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, por consequência, nós temos que vamos precisar de espaço. Vamos verificar o enquadramento. Então, aqui nós temos derivada em relação ao tempo da velocidade do produto escalar com o vetor velocidade. Isso é derivada da velocidade em relação ao tempo, produto escalar com a velocidade, e a velocidade do produto escalar com a derivada da velocidade em relação ao tempo é, de acordo com a propriedade de comutatividade do produto escalar, é igual, pode ser escrita sem perda de generalidade como a derivada da velocidade em relação ao tempo, produto escalar com o vetor velocidade. Isso gera como resultado duas vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo, produto escalar com o vetor velocidade. Então, isso significa que 1 dividido por 2, derivada em relação ao tempo da velocidade produto escalar com o vetor velocidade, isso é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo, produto escalar com o vetor velocidade. Então, com base nesse resultado, nós podemos escrever que dW, dt, ou seja, a variação infinitesimal do trabalho em relação ao infinitésimo de variação do parâmetro de evolução temporal, é igual a massa 1 dividido por 2, derivada em relação ao tempo, fazendo a substituição do produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor velocidade. Então, uma vez que a massa é constante em relação ao tempo e o 2 é uma constante numérica, de acordo com o cálculo diferencial e o cálculo integral, lembremos que o limite de uma função constante é igual à própria função constante. A derivada de uma função constante é igual a zero. Então, sem perda de generalidade, sem qualquer receio de erro algébrico ou erro matemático, aqui nós podemos transferir esses termos para o interior do operador de derivada. Então, nós temos massa dividido por 2, produto escalar da velocidade com a velocidade. Muito bem, então nós sabemos, com base nas aulas anteriores, que, de acordo com o formalismo de Galileu e de Newton, a energia cinética de uma estrutura dotada de massa m é igual a massa dividido por 2, o produto escalar entre a velocidade, o vetor velocidade e o próprio vetor velocidade. Isso pode ser escrito como massa dividido por 2, módulo da velocidade elevado ao expoente 2, uma vez que o produto escalar entre o vetor A e o vetor A é igual ao módulo do vetor A, de acordo conforme o que é estudado no âmbito da geometria analítica e no âmbito da álgebra linear associada ao espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Então, nós temos como resultado, nós temos dW ou dt,
ou seja, infinitésimo de trabalho em relação ao infinitésimo de evolução temporal, isso é igual a derivada em relação ao tempo da energia cinética de uma estrutura dotada de massa m. A derivada total da energia cinética em relação à variável de evolução temporal t. Muito bem. Então, mais uma vez, nós sabemos que dw dt é igual a força produto escalar entre a derivada de dl e dt. Muito bem. Agora vamos considerar estes desenvolvimentos algébricos. Vamos considerar estes desenvolvimentos algébricos e vamos agora, consultando minhas notas de aula, vamos analisar a energia mecânica. A energia mecânica nós mostramos durante a aula anterior, é definida como energia cinética mais a energia potencial. Então, a derivada da energia mecânica, a derivada total da energia mecânica em relação ao tempo, é igual à derivada em relação ao tempo, a derivada total em relação ao tempo, da energia cinética mais a energia potencial associada a uma estrutura dotada de massa m. Então, de acordo com a análise real, de acordo com o cálculo diferencial e conforme o cálculo integral, nós podemos certamente aplicar este operador de derivada em relação ao tempo sobre cada função em particular. Então, a derivada da energia mecânica, a derivada total da energia mecânica em relação ao tempo, em relação à variável de evolução temporal, é igual à derivada da energia cinética, derivada total da energia cinética em relação à variável de evolução temporal, mais a derivada total da energia potencial em relação à à variável de evolução temporal t. Então, aqui a derivada total da energia mecânica em relação ao tempo, de acordo com o tempo galileano, o tempo absoluto, de acordo com a relatividade, com a teoria de relatividade de Galileu, isso é igual a derivada da energia cinética em relação ao tempo. Nós calculamos a derivada total da energia cinética em relação à variável de evolução temporal, é igual a variação infinitesimal do trabalho realizado por uma força sobre a estrutura dotada de massa m em relação ao infinitésimo de tempo. Então, isso é dw dt mais a derivada da energia potencial em relação ao tempo, nós calculamos, é igual ao gradiente da energia potencial, produto escalar com dl dt, mais a derivada parcial da energia potencial em relação à variável temporal. Então, continuando, nós temos a derivada total da energia mecânica em relação à variável de evolução temporal, isso é igual dw dt, nós já sabemos que é igual a força, produto escalar com dl dt, mais o gradiente da energia potencial, produto escalar com dl dt, mais a derivada parcial da energia potencial em relação à variável de evolução temporal t, tempo de Galileu, tempo tal como apresentado e definido pela teoria de relatividade de Galileu. Então,
Nesse caso, nós temos a derivada da energia mecânica em relação ao tempo, pode ser reescrita como a força mais o gradiente da energia potencial, produto escalar, um dL dt, mais a derivada parcial, não é derivada ordinária, derivada parcial da energia potencial em relação à variável de evolução temporal. E recordemos que a derivada parcial, de acordo com o cálculo diferencial e integral, a derivada parcial considera a variação infinitesimal no domínio associada à variação de evolução, à variável de evolução temporal t, e desconsidera a variação, ou seja, considera e torna constante as demais coordenadas, no caso x, y e z, no caso os demais termos de dependência funcional da função, que no caso são as coordenadas tridimensionais x, y e z. Então este é um resultado bem geral, que envolve aqui a força mais o gradiente da energia potencial, produto escalar. Isso é possível quando nós consideramos a seguinte propriedade da álgebra linear do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, propriedade também discutida e aprendida no âmbito da geometria analítica, de que o vetor A mais o vetor B, produto escalar com o vetor C, é igual ao vetor A, produto escalar com o vetor C, mais o vetor B, produto escalar com o vetor C. Esta propriedade será demonstrada oportunamente no âmbito de uma outra playlist, de um outro curso, de outro minicurso, que nós estaremos oportunamente apresentando, dedicado a estudar geometria analítica, e também oportunamente em um curso ou minicurso dedicado, focado em analisar a álgebra linear. São grandes tópicos aqui: geometria analítica, álgebra linear, cálculo vetorial, são grandes tópicos da matemática, certo? Então, consideremos essa propriedade como verdadeira. Ela será certamente demonstrada em detalhes em momentos posteriores, momentos oportunos, em outros cursos, em outros minicursos. E aqui consideremos esse resultado final, esse resultado geral. Agora, vamos considerar o seguinte caso em particular. Vamos assumir, consideremos um campo conservativo. Um campo conservativo cuja força associada ao campo pode ser escrita como força igual a menos um gradiente de energia potencial. Isso que caracteriza uma força do tipo conservativo. Força do tipo conservativa. E por que a força é do tipo conservativa? Porque esta estrutura é típica de um campo do tipo conservativo. Conservativo em que sentido? O campo é conservativo porque ele é capaz, esse campo, a configuração física e energética desse campo é tal que a energia mecânica é conservada. Por isso, daí, evidentemente, é notório e evidente que o nome é sugestivo ao fato de que a energia mecânica será conservada, e isso ocorre para campos do tipo conservativo, e o nome é sugestivo ao fato de que a energia mecânica, que é definida como energia cinética mais potencial, essa quantidade sim é conservada ao longo do tempo, ao longo da variação, seja ela infinitesimal ou mesmo macroscópica, dos relógios, ou seja, da evolução, do parâmetro de evolução temporal, conforme prescrito pela relatividade, pela teoria de relatividade de Galileu. Então, nesse caso, então, a força, o vetor força mais o gradiente da energia potencial é igual a zero vetor, ou seja, é igual a I vezes zero, mais J vezes zero, mais K vezes zero, ou seja, o vetor nulo
no espaço euclidiano de 3 dimensões, considerando o sistema de coordenadas cartesiano. Então, nós sabemos que o vetor nulo, produto escalar com o vetor, é igual a zero. Então, isso significa que vetor força mais o gradiente da energia potencial, fazendo o produto escalar com dl, vetor dt, isso é necessariamente igual a zero. Vetor produto escalar com dl, dt, e isso é igual ao número zero, uma vez que o produto escalar entre um vetor e outro vetor gera sempre um número pertencente ao espaço dos reais, e nesse caso em particular o número é zero. Conferindo o enquadramento. Muito bem, então aqui vamos concluir. Então aqui nós temos, a derivada da energia mecânica em relação ao tempo, a derivada total, nesse caso é igual à derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo. Este também é um resultado muito importante. Nesse caso, a energia mecânica ainda não é conservada em relação ao tempo, ou seja, ela não é invariante sob translação do parâmetro de evolução temporal. Por quê? Porque ela é igual à derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo. Então, vamos fazer a seguinte análise. Então, aprofundando a análise, nós percebemos que vamos verificar aqui caso 1, não é? No caso 1, nós temos força igual a menos o gradiente da energia potencial, e a energia potencial é tal que essa energia potencial ela depende de x, de y, de z, de t, então ela apresenta dependência funcional explícita na variável ou no parâmetro de evolução temporal. T. Então, quando ocorrer esse caso, que é o caso 1, então nós temos que a derivada de energia potencial em relação ao tempo, derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo, é diferente de zero. E se é diferente de zero, então, nesse caso, derivada da energia potencial, derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo, sendo diferente de zero em virtude do fato de que essa energia potencial apresenta dependência funcional explícita no parâmetro de evolução temporal T, então isso implica que a derivada total da energia mecânica em relação à variável, em relação ao parâmetro de evolução temporal T, é também diferente de zero. E portanto a energia mecânica não é invariante sob translação do parâmetro de evolução temporal. Então, rigorosamente falando, nesse caso, embora a força seja igual a menos o gradiente da energia potencial, nós devemos agora explicar
de forma mais aprofundada, minuciosa e com maior grau de acurácia, explicar e mostrar que o fato da força ser igual ou menos o gradiente da energia potencial não assegura que o campo é do tipo conservativo, ou seja, que a energia mecânica é conservada ao longo ou durante a evolução temporal. Então, isso somente não é suficiente, é condição necessária, porém não é condição suficiente, uma vez que é possível que a energia potencial dependa explicitamente do tempo. Então, neste caso, nós podemos concluir que o campo, que esta expressão não garante que o campo é exatamente conservativo. Então, aqui nesse caso, o campo é do tipo não conservativo. Muito bem. O campo é do tipo não conservativo. Vamos analisar o caso 2. Então, o caso 2 é tal que a força é igual a menos o gradiente da energia potencial e a energia potencial apresenta dependência funcional em x, y e z explicitamente. Então, a energia potencial, a energia potencial não apresenta dependência funcional explícita no parâmetro de evolução temporal T. Então, quando não há então nós podemos afirmar que a derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo T é igual a zero. E nesse caso, a derivada total da energia mecânica em relação ao tempo é exatamente igual a zero. E nesse caso, sim, a energia mecânica é invariante sob translação do parâmetro de evolução temporal. De evolução temporal T. Muito bem, nesse caso, nós podemos afirmar que o campo, então sim, agora sim nós podemos afirmar o campo é do tipo conservativo. Então, mais uma vez, para que o campo seja conservativo, é necessário que F seja igual a menos o gradiente da energia potencial e, concomitantemente, a energia potencial não apresente dependência funcional explícita na variável temporal T, certo? No parâmetro de evolução temporal T, então a derivada, por consequência e por conseguinte, a derivada parcial da energia potencial em relação ao tempo é igual a zero, e isso implica, evidentemente, que a derivada total da energia mecânica em relação ao tempo é igual a zero e, portanto, sim, o campo é do tipo conservativo. Muito bem, então, mais uma vez, ressaltando que, em geral, todos nós fazemos isso quando
fazemos uma primeira análise sobre energia mecânica, sobre força, sobre energia mecânica, sobre energia cinética, sobre energia potencial. Nós sempre, todos nós, né, os livros em geral, fazem, inclusive no segundo grau, essa abordagem mais direta, e diria até muito, por assim dizer, não muito criteriosa, né? Quando nós afirmamos que se a força é igual a menos o gradiente da energia potencial, tradicionalmente nós fazemos isso, então o campo é do tipo conservativo. Não é bem assim. Então, esclarecendo, né, e ampliando e aprofundando e elevando o nível da análise, então nós entendemos que esta é sim uma condição necessária, porém não é condição suficiente, sendo que as duas condições são exigidas, certo? De que a força seja igual a menos o gradiente da energia potencial e de que a energia potencial não dependa explicitamente na sua estrutura funcional da variável temporal. Então, nesse caso, nós teremos certamente um campo do tipo conservativo e a derivada total da energia mecânica em relação à variável temporal é igual a zero. Por fim, vamos fazer a seguinte observação. Muito bem, quando a derivada total da energia mecânica em relação ao tempo, isso nós sabemos que é a derivada em relação ao tempo da energia cinética mais a energia potencial, né? Então, considerando aqui inicialmente que a energia mecânica é definida como energia cinética mais a energia potencial. Então, se esse resultado é igual a zero, então, de acordo com a análise real, de acordo com o cálculo diferencial, conforme o cálculo integral, a derivada de uma constante, não é? Nós sabemos que a derivada, não é? a derivada em relação a x de uma constante numérica, isso é igual a zero, uma vez que o limite de uma função constante é igual à própria função constante. Então, nesse caso, se a derivada em relação ao tempo é igual a zero, isso significa que o termo que está dentro entre os colchetes, esse termo é igual a uma função que não depende do tempo. Então, nós temos que a energia cinética mais a energia potencial, que é igual à energia mecânica, ela é constante no tempo, ou seja, durante a evolução do parâmetro, durante a evolução do tempo, ou seja, a evolução do parâmetro temporal, ou seja, durante a translação, por assim dizer, do parâmetro de evolução temporal. Então, ela é constante no tempo e necessariamente a derivada da energia mecânica em relação ao tempo é igual a zero. Então, a derivada em relação ao tempo da energia cinética mais a energia potencial é igual a zero. Significa que esse termo é constante, ou seja, energia cinética mais energia potencial é igual a uma constante. E nós sabemos, no âmbito do nosso universo observável, conforme a mecânica clássica, de que se a soma de duas funções é constante no tempo, significa que durante a evolução temporal, se a energia cinética diminui, a energia potencial necessariamente aumenta, e ao passo que se a energia potencial diminui, necessariamente a energia cinética aumenta. E então há um balanço entre aumento e diminuição de modo a manter sempre o resultado constante. Então vamos encerrar a nossa aula exatamente tratando deste assunto, sobre este tópico em particular, e mais uma vez declarar nossa satisfação e afirmar que todos nós, servidores do Instituto Federal do Pará, Campo Santarém, todos nós sentimos-nos honrados
em receber o permanente e qualificado apoio de Vossas Excelências, sempre objetivando aperfeiçoar, optimizar e revisar, revisitar e avançar no que concerne aos níveis de qualidade das ações de ensino, extensão e pesquisa e gestão desenvolvidas por servidores e estudantes discentes do Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Agradecemos, eu em particular, professor Damião Pedro Meira Filho, professor da cadeira de Física Teórica e de Física Matemática deste Instituto Federal, agradeço em nome de todos os meus colegas servidores, os meus prezados e queridos estimados alunos, pelo senso de deferência e por todo o prestígio concedido às ações realizadas, às ações que estão agora gradativamente sendo exibidas nas redes sociais, em especial neste canal hospedado na plataforma do YouTube, intitulado Professor Damião Meira IFPA Campus de Santarém. Muito obrigado. Retomaremos a mecânica clássica oportunamente durante nossos próximos encontros, nossas próximas aulas. Ressaltando também, enfatizando também que nós estamos com uma playlist no nosso canal dedicada a cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, uma playlist dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, uma playlist dedicada a estudar eletromagnetismo clássico, uma playlist dedicada a estudar mecânica clássica no formalismo de Galileu e de Newton, e uma playlist também dedicada a estudar álgebra e análise no espaço dos complexos. E em breve, oportunamente, ao longo do ano de 2020 e ao longo do ano de 2021, nós estaremos abrindo outras playlists, uma dedicada especialmente à probabilidade e à estatística descritiva e estatística inferencial, uma outra playlist dedicada a estudar mecânica quântica em regime não relativístico, e uma playlist dedicada a estudar os fundamentos matemáticos e conceituais da relatividade especial e da relatividade geral de Einstein. Muito obrigado, atenção. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.